Boa noite. Dia de caos por causa do temporal que atingiu diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. Esses são os principais destaques de hoje. Rio entra em estágio de crise depois de acidentes e desabamentos. A situação mais grave é no túnel acústico Rafael Mascarenhas, que liga a Gávea a São Conrado. As vias seguem interditadas depois do desabamento dessa estrutura de concreto que você observa nas imagens. Temos ainda informação confirmada agora, nesse momento de reabertura da Avenida Niemeyer, depois de um novo deslizamento na manhã de hoje. Situação ainda em outros pontos do estado. Vamos falar que Arraial do Cabo decretou estado de calamidade e também Paraty sofrendo com os impactos, inclusive suspendendo aulas. A previsão do tempo também estará por aqui no Jornal do Rio. Em 30 segundos eu espero você. Estamos de volta com o Jornal do Rio e começamos, logicamente, falando sobre um susto hoje acontecendo na região da Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma estrutura de concreto caiu em cima de um ônibus no túnel acústico Rafael Mascarenhas. Esse túnel que liga ali a região da Gávea a São Conrado. Por muito pouco, ninguém ficou ferido, mas as vias ali, por enquanto, seguem interditadas. A gente vai chamar o repórter Fernando Davi, que tem informação para a gente de momento. Fernando, boa noite para você. Oi, Thaís. Boa noite para você também. Uma ótima noite a todos. Pois é, túnel Rafael Mascarenhas, acesso, olha só, completamente bloqueado ainda. Autoestrada Jacarepaguá, a autoestrada Lagoa Barra, para quem quer acessar o bairro de São Conrado, também completamente bloqueada até agora. Agora há pouco a prefeitura liberou essa alça de acesso aqui, vamos mostrar, olha só, essa alça de acesso que permite que o motorista que sai do túnel Jusuanjo, portanto aquele motorista que vem de São Conrado, acesse aqui o alto da rua Marquês de São Vicente e dessa forma chegue até a Praça Sibério, só que a gente consegue perceber que até agora, pelo menos, são poucos os motoristas que estão optando por esse trajeto e essa é mesmo a recomendação da Prefeitura, tá? A Prefeitura recomenda que quem precisar fazer esse deslocamento Zona Sul, Barra da Tijuca, opte pela autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, pelo Alto da Boa Vista ou pela linha amarela, ou melhor ainda, Thaís, que utilize o transporte público, BRT com a frota reforçada, frota de horário de pico até às 11 horas da noite e o Metrô Rio também, Metrô Rio com operação estendida, linhas 1, 2 e 4 até as 2 horas da manhã. O Rio de Janeiro carioca tentando se locomover pela cidade nessa sexta-feira caótica, Thaís. Caótica, o Fernando Davi, que continua por lá, volta com a gente com mais informações a qualquer momento. Todo esse plano de contingência, a gente vai detalhar ele para você aqui ao longo do Jornal do Rio. Hoje, inclusive, o prefeito Marcelo Crivella esteve nesse local do desabamento e pediu à população que quem puder evitar circular pelo Rio de Janeiro nessas horas vai ser a melhor coisa para evitar esse congestionamento. A gente continua falando sobre esse assunto agora para explicar exatamente o que aconteceu por lá. Acompanhe a reportagem. Tô dentro do túnel, caiu. Meu Deus do céu. As imagens foram gravadas momentos após a queda da estrutura. Meu Deus, olha isso. Acabou de desabar um pedaço do túnel. Agora parou o Rio de Janeiro, não tem Niemeyer, também não tem túnel. Quem estava dentro do túnel temia por novos desabamentos. Vou sair daqui, a encosta caiu, ó. A encosta ali caiu, ó. O pedaço do teto caiu em cima de um ônibus que seguia sentido Zona Sul. O motorista tá bem? Tiago dirigiu o ônibus. Quando percebeu que a terra estava começando a cair, tentou alertar outros motoristas. Eu já fui jogando por lado esquerdo e botando o braço lá de fora, só que quem estava do lado esquerdo não estava vendo o barro caindo. Aí eu fui jogando, botando o braço lá de fora, aí fechei um carro. Quando eu fechei um carro, só veio moto. E eu metendo o braço lá de fora para parar. Quando deu o estalo, veio tudo abaixo. Eu me joguei por baixo do volante ali, entre o volante e o banco ali. No coletivo estavam 2 passageiros que conseguiram sair sem ferimentos. Esse motorista conta que conseguiu parar o carro graças ao aviso do condutor do ônibus. Na hora foi aquele barulho ensurdecedor, a lama descendo, entendeu? Aí começou a cair aquela lama pelo lado do túnel. Aí o motorista do ônibus sinalizou para eu diminuir. Aí nessa já desmoronou tudo. Aí a viga ficou em cima do ônibus. E foi a hora que eu consegui sair do carro e correr para cá, entendeu? Na verdade, na direção oposta. Foi bravo, foi um susto aí, foi de repente, veio de sabão. Nessas imagens aéreas é possível ver o local da queda. Veja que houve um deslizamento de terra que caiu em cima do teto do túnel acústico Rafael Mascarenhas. Na sequência, as 2 pistas foram interditadas.
Imagens impressionantes e esses relatos também impressionantes, porque por muito pouco essas pessoas não foram atingidas. A gente segue para o mesmo local, agora para um ponto ali um pouco mais próximo, né, da chegada à Gávea, para saber informações com a Marcele Setúbal sobre o trabalho de retirada dessa estrutura de concreto que caiu, né? Marcele, já começou esse trabalho? Quanto tempo deve durar? Olha, Thaís, a gente ainda não tem informações sobre quanto tempo deve durar esse içamento ali das estruturas do túnel que caíram nas duas pistas, mas o que a gente observou é que ao longo da tarde chegou um guindaste utilizado aí pela Defesa Civil. Os técnicos da Defesa Civil estavam jogando cordas ao redor dessas vigas, dessas estruturas, na verdade, foram placas que caíram do teto do túnel acústico. E para conseguir fazer o içamento, inclusive, Thaís, na hora em que eles estavam tentando tirar uma das estruturas, houve um pequeno abalo na estrutura de iluminação do túnel acústico, que estava completamente desligada, né? Não tinha nenhuma luz acesa, mas essa viga acabou batendo nessa estrutura metálica que abriga aí todas as lâmpadas ao longo do túnel, e quem estava trabalhando ali no início do túnel acabou tomando um susto, vendo aquela estrutura se mexer. Houve um certo tumulto ali, uma correria, mas isso depois foi explicado ali pelos técnicos que na verdade foi só esse movimento aí de retirada de uma dessas pedras dali que acabou provocando aí esse susto no pessoal. Os técnicos da Defesa Civil continuam aqui dentro do túnel acústico para fazer aí a liberação desse trecho, Thaís. Obrigada, Marcele, pela informação. E a gente também já confirmou que o ônibus, né, que foi atingido por parte dessa estrutura, inclusive a parte que estava o motorista, ele não ficou ferido, mas esse ônibus já foi retirado no fim da tarde de hoje. Aí, ó, essa imagem que é impressionante, é inacreditável. Olha só o momento da saída, olha o quanto ele foi afetado, né? A gente consegue observar ali completamente destruído o vidro dianteiro desse ônibus, mas saindo ainda, sendo conduzido por um motorista do local. E essa imagem mostrando essa sujeira enorme foi relatada inclusive pelo próprio motorista, o Thiago dos Santos. Ele falou em entrevista à Rádio Band News FM que ele foi um momento de muita correria, que muitas pessoas ficaram sujas por conta dessa poeira do desabamento. E um outro trecho que teve deslizamento de terra mais uma vez foi a Avenida Niemeyer. Isso aconteceu na manhã de hoje. A gente já falava da interdição desde ontem por conta de uma queda, né, de uma barreira ali. Essas são imagens de hoje, olha, da Avenida Niemeyer no início da manhã. Essa lama atingiu aí todas as pistas e dificultou o trabalho de limpeza e retomada aí do trânsito naquela região. Trânsito esse que já está sendo liberado aos poucos. A previsão era 6 horas, mas a limpeza atrasou um pouco e diante disso a gente tem imagens aqui, olha, ao vivo do acesso pelo Leblon. Aqui é o bairro do Leblon. Né, as pessoas já chegando por aqui, a gente pode observar os carros subindo também. Os cones que interditavam o acesso a Niemeyer já foram retirados. O acesso é gradativo. Essa ordem de liberação que foi dada há poucos minutos e a gente trouxe em primeira mão aqui na abertura do nosso Jornal do Rio de hoje. Vamos ao Centro de Operações, tem mais informação ao vivo chegando. Agora o repórter César Cavalcante tem informações mais detalhadas sobre as rotas alternativas para quem quer chegar ou sair da Barra da Tijuca. César, boa noite para você. Oi, Thaís. Boa noite para você, boa noite a todos. O Rio tem agora 146 quilômetros de congestionamento. É bem abaixo, viu, da média das últimas 3 sextas-feiras, que foi de 200 quilômetros. Então, como a gente teve esse problema mais cedo, muita gente conseguiu se programar, portanto, para evitar transtornos na hora de voltar para casa. Bom, mesmo assim, a cidade continua em estágio de crise há mais de 6 horas. A gente falou agora há pouco de uma rota alternativa ali no trecho entre São Conrado e a Gávea, mas ela só deve ser usada em caso de extrema necessidade. Ainda permanece como recomendação a linha amarela, como opção para o motorista, também a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá e o Alto da Boa Vista. Thaís. Cavalcante, que daqui a pouquinho está de volta com a gente com mais informações direto do Centro de Operações da Prefeitura. Inclusive, vamos trazer a previsão detalhada para o próximo fim de semana e para as próximas horas. Depois do intervalo, a gente vai voltar em um minutinho e vamos falar sobre os transportes, o plano de contingência, né? O horário que vai ser estendido para poder dar vazão aos cariocas que precisam se locomover pela cidade. Seguimos juntos com o Jornal do Rio. Vamos falar agora sobre um ladrão identificado como Seu Madruga. Ele foi preso em Niterói ontem, as imagens foram divulgadas hoje da atuação dele. Olha só, ele é esse que aparece aqui nessas imagens. O nome dele é
Paulo Roberto Matias. Ele tem 37 anos, mas por ser magrinho, ter essa aparência aí, usar o óculos, ele é chamado de Seu Madruga. E não é qualquer criminoso, não. Ele roubou, nos últimos 20 dias, 10 farmácias só no bairro de Caraí, na zona sul de Niterói. 10 farmácias. A polícia desconfiou da atitude dele, procurou ele estava num carro, os agentes da segurança presentes foram até, fizeram essa abordagem, perceberam que ele estava ainda com material fruto do último roubo que tinha feito, do último furto, foi preso e foi reconhecido por todos os funcionários das 10 farmácias que foram atacadas e roubadas por esse criminoso. Vamos agora falar sobre a situação da Avianca. Pois é, tripulantes iniciaram uma greve por tempo indeterminado hoje. Essa manifestação que aconteceu no aeroporto Santos Dumont, pedindo aí a regularização dos salários, também benefícios e manifestação que aconteceu, inclusive mobilizando os passageiros. Hoje teve uma redução muito drástica no número de voos. A Avianca hoje que opera apenas com 6 aeronaves aqui no Rio, em São Paulo, em Salvador e também Brasília. Acompanhe a reportagem. Sentados no chão, em frente à área de check-in da companhia, pilotos e comissários protestavam. Todas as atividades foram paralisadas. O movimento realizado nesta manhã foi acordado na última assembleia em função dos atrasos de salários e não pagamentos de benefícios há pelo menos 2 meses. A greve será por tempo indeterminado até que a empresa resolva a situação de todos os funcionários. Na última semana, a companhia demitiu 900 aeronautas, que são os tripulantes que trabalham a bordo. E então nós temos pessoas desorientadas emocionalmente operando uma aeronave, uma máquina tão complexa como um avião. E sequer sabendo se quando pousarem estarão empregados. Então, por esse motivo, inclusive, segurança de voo. A companhia, que operava com 60 aeronaves, hoje voa com 6 e só faz voos para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Salvador. O voo foi cancelado, eles não têm aeronave operando para João Pessoa, apenas para Brasília. Então, não posso ficar em Brasília. Agora eu vou estar aqui no aeroporto, com destino para o outro aeroporto. Eles vão tentar fazer uma acomodação ainda, não sei se vai ser possível. Vou ter que me deslocar por recursos próprios lá para o Galeão. O Tribunal Superior do Trabalho determinou que pilotos e comissários da companhia aérea deverão manter pelo menos 60% dos empregados durante a greve da categoria. Mas o sindicato já informou que vai recorrer. Na próxima segunda-feira, outra manifestação está prevista em frente ao Ministério Público do Trabalho, no centro do Rio, na parte da tarde. Olha, 10 voos foram cancelados hoje, de acordo com informações da Avianca. A empresa ainda divulgou uma nota dizendo que não tem como regularizar a situação financeira dos funcionários, ou seja, pagar os salários atrasados e os benefícios, e diz que lamenta muito o impacto dessa recuperação judicial na vida dos seus colaboradores. Vamos movimentar ainda a nossa reportagem e voltar a falar sobre a preocupação com os impactos provocados pela chuva no Rio de Janeiro. A repórter Marcele Setúbal conversou hoje com um engenheiro civil para falar mais sobre essa área que foi afetada pelo desabamento ali no túnel acústico Rafael Mascarenhas. A Defesa Civil fez uma vistoria no túnel acústico para avaliar as condições da estrutura após a queda de parte do túnel em cima de um ônibus no início da tarde de hoje. Para entender um pouco melhor sobre como pode ser esse trabalho, a gente vai conversar com o professor do Departamento de Engenharia Civil da PUC Rio, o professor Daniel Cardoso. Vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Professor, queria que o senhor começasse explicando como é a estrutura do túnel acústico. O túnel aqui, essa ligação importante com a zona oeste, entre a zona sul e a zona oeste, começa aqui por essa construção, que é um edifício, e aí o túnel ele faz parte ele fica debaixo dessa edificação, e quando ele termina, a edificação termina, e quando começa o outro túnel lá, entre esses 2 trechos, tem exatamente o túnel acústico, que é um túnel artificial, tá certo? Que foi criado para poder, só para evitar que a poluição sonora dos veículos aqui afete a vizinhança, afete os moradores e a universidade, que é bem aqui ao lado. Então aconteceu um deslizamento num lugar, né, que como poderia acontecer em qualquer outro, e aí esse deslizamento acabou movimentando o solo para cima dessa estrutura de revestimento do túnel, que acabou cedendo, né? Então, a princípio é uma região que essa encosta não é uma encosta muito íngreme, ela é uma encosta com vegetação, então é muito difícil a gente imaginar realmente que vai acontecer aquele deslizamento, e
infelizmente aconteceu e provocou esse caos aí na cidade. Olha, e o âncora da rádio Band News FM, Rodolfo Schneider, teve acesso a informações de fontes da GeoRio, que é a empresa responsável pelas contenções de encostas aqui na capital, de que essa área do túnel Rafael Mascarenhas, né, esse pedaço que a gente consegue observar aqui no alto nas imagens, esse furo na tela aqui que a gente consegue ver, essa área já estava incluída num plano de recuperação e era alvo de um estudo da GeoRio, isso na época ainda da gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. Esse projeto de recuperação dessa área, dessa encosta, passou pelo governo Paes, chegou no governo Crivella e se arrasta ainda. Vamos ver se agora, depois desse acidente por lá, essa situação sai do papel. E por conta de problemas como esse que a gente viu aí, esse desabamento da estrutura no túnel acústico, o fechamento também da Niemeyer, que só foi reaberta agora há pouco, agora um plano de contingência precisou ser feito principalmente em relação ao metrô, que virou aí uma saída muito mais prática, né, para quem quisesse fugir do congestionamento ao longo de todo o dia. Quem acompanhou a movimentação no metrô hoje mais cedo foi a repórter Natasha Franco, ela conta pra gente. 1 hora depois da queda da estrutura de concreto do túnel acústico, o metrô já estava cheio. Quem esperava para fazer baldeação na estação Botafogo e seguir em direção à Barra da Tijuca encontrava esse cenário, uma verdadeira multidão. A gente seguiu viagem até Rocinha. A situação mais complicada mesmo é dos moradores aqui de São Conrado. Com as duas principais vias que ligam a Zona Sul e a Zona Oeste ao bairro, a principal opção para chegar por aqui é o metrô. O grande problema é que muita gente está fazendo mais de uma baldeação, pegando mais de um transporte público para conseguir chegar até aqui. É o caso da Marta, que veio do Leblon de ônibus e depois pegou o metrô. Parou na Rocinha, mas o trajeto final dela é a Zona Oeste. Normalmente você pega quantos? Porque eu pego, né, um ônibus agora, eu tô pegando 4 praticamente, né não? Já essa médica que trabalha na Zona Sul e mora em São Conrado desistiu do carro e veio de metrô. Estava bem cheio, eu vim em pé. E vai ficar pior agora na hora do rush. E eu já vim mais cedo por causa disso. E vamos saber como é que está a situação nesse momento. A própria Natasha já falou aí, será que fica pior na hora do rush? A gente viu que tem uma movimentação menor no trânsito, será que as pessoas estão buscando o metrô? Boa noite para você, Natasha Franco. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Estão buscando sim, Thaís, o metrô. O metrô já registrou um aumento de 20% na demanda. Isso porque esse cálculo, Thaís, foi feito bem antes do horário do rush, bem antes das 5 horas da tarde. Eu fiz todo o trajeto de Botafogo até aqui o Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. E a todo momento tinham mais pessoas entrando no metrô, tinham mais pessoas nas plataformas da estação. O que a gente percebeu também é que muita gente que não pegava o metrô como caminho, que usava o carro, por exemplo, ou que usava um único ônibus para poder chegar até o seu destino, estava usando o metrô. Por conta disso, o metrô também estendeu o seu horário de funcionamento, que normalmente termina à meia-noite. Hoje ele vai até às 2 horas da manhã para conseguir fazer o escoamento dessas pessoas que estão conseguindo chegar aqui à Barra da Tijuca ou a São Conrado apenas de metrô, apesar da reabertura de algumas vias ali da região. A situação ainda é bem complicada, então, portanto, as pessoas estão usando o transporte público, Thaís, aumento de 20%, mas é melhor vir de metrô mesmo do que ficar preso dentro no trânsito, dentro do carro, né, Thaís? Sexta-feira, normalmente, trânsito mais complicado. E aí a gente vai perguntar a Natasha como é que está a situação para quem decidiu agora deixar o metrô e pegar o BRT. Quem saiu agora do metrô precisa fazer essa baldeação de BRT. Também tem esquema especial? Também tem esquema especial no BRT, Thaís. E antes de eu falar do BRT, eu vou falar dos ônibus, porque as pessoas que saem daqui do metrô pegam ônibus, por exemplo, para a Cidade de Deus, pegam ônibus para Rio das Pedras. E olha, a fila era muito grande, agora ela começou a dispersar. Mas antes do nosso jornal começar, a fila era gigantesca, as pessoas estavam tumultuadas, porque esses ônibus viriam da Rocinha direto. E aí, como não estavam vindo da Rocinha, estavam vindo vazios até esse ponto aqui do Jardim Oceânico e seguindo com as pessoas até o restante dos bairros aqui da Zona Oeste. Já em relação ao BRT, também perceber esse aumento da demanda, vai funcionar com o horário de pico, o horário de rush, com maior frota até às 11 horas da noite nessa sexta-feira para conseguir escoar todas essas pessoas. Lembrando que o BRT funciona 24 horas por dia, mas esse aumento de frota vai ser estendido, o horário de rush, até às 11 horas da noite. Thaís?
Valeu, obrigada, tá, Natasha, pela informação. A gente segue atualizando para você essas rotas alternativas. A linha amarela, a Lanza, né, a concessionária que administra a linha amarela, também disse que reforçou ali o seu pessoal, reforçou a sua equipe. O trânsito é intenso na linha amarela por conta dessa situação também de muitas pessoas que já tinham saído de carro precisando voltar à região da Barra da Tijuca ou mesmo chegar aí mais próximo a São Conrado e sair também da Barra da Tijuca em direção a outros pontos da cidade. Vamos voltar à região do túnel acústico Rafael Mascarenhas. Mais uma vez, o Fernando Davi, repórter, aqui tem informação para a gente, ele que acompanha os trabalhos da Prefeitura. E aí, Fernando, o que você atualiza para a gente? Pois é, Thaís, a gente volta a falar ao vivo agora da entrada aqui do túnel Rafael Mascarenhas. E esse aqui é exatamente o limite de onde a gente consegue chegar, porque mais ali à frente, olha só, cerca de 300 metros de onde a gente está, os técnicos da Prefeitura e da Defesa Civil trabalham na região onde uma parte da estrutura cedeu mais cedo, né? Nesse momento eu consigo observar aqui de longe o trabalho de uma retroescavadeira que vai retirando aos poucos toda essa lama que deslizou aqui nesse deslizamento de terra. Também consigo ouvir daqui de longe, Thaís, o som de britadeiras, né? Agora há pouco um agente da Guarda Municipal passou aqui por nós e falou em tom de brincadeira que tinha trabalho para uma semana aqui, né? Eu não sei dizer se esse trabalho vai demorar tanto tempo, mas fato é que os trabalhos vão entrar sim madrugada adentro. Não há uma previsão ainda para a conclusão da retirada, tanto da estrutura que cedeu quanto de todo esse material orgânico que desceu de cima do morro. A gente tem informação também que mesmo depois que esse trabalho especificamente for concluído, ainda há a expectativa de que a Defesa Civil, Thaís, realize aqui uma grande vistoria, uma vistoria minuciosa, que é para atestar exatamente se não há risco de que uma outra parte do túnel também venha abaixo, Thaís. Tá aí, então esse trabalho de reforço aí trazido pelo Fernando Davi, que já começou para a retirada da estrutura, deve continuar aí ao longo das próximas horas. E a Polícia Civil que fez lá também uma perícia no local para entender, junto com técnicos da GeoRio, o que aconteceu. A gente vai para um rápido intervalo, a seguir a gente fala mais sobre os transtornos enfrentados pelos cariocas e fluminenses. Nessa sexta-feira vamos falar ainda da previsão do tempo. Hora de mais informação ao vivo. O prefeito Marcelo Crivella esteve hoje na Avenida Niemeyer, também passou lá na região do túnel Rafael Mascarenhas e agora está no Centro de Operações da Prefeitura, onde está também o nosso repórter César Cavalcante. Você chegou a conversar com ele mais cedo, né, César? Isso, Thaís. O prefeito Marcelo Crivella afirmou que houve um deslizamento de terra, portanto, sobre o trecho do túnel acústico que acabou desabando e que não há risco estrutural para o restante da via. Ele também afirmou que não houve um cálculo para aquele ponto receber uma quantidade tão grande de terra e que a cobertura é colada à encosta, diferente do restante do túnel. Vamos acompanhar. O que caiu ali, quero tranquilizar a população, não foi por falha na estrutura, ela, para o que foi dimensionada, está perfeita. O que houve foi realmente um deslizamento de terra de mais ou menos umas 30 toneladas que caíram sobre aquela viga e aquela peça de cobertura acústica e ela não suportou. Eu tinha mais coisas para falar. Bom, o prefeito também afirmou que essa obra tem mais de 40 anos e que a previsão de liberação, depois de toda a fiscalização ao longo do trecho, é para até 24 horas. Por enquanto, o trecho vai ficar aberto, então o motorista vai passar, não vai ter nenhuma cobertura, mas a prefeitura espera colocar uma metálica no lugar. César, eu queria voltar contigo, já que você está no centro de operações, qual é a previsão do sistema Alerta Rio? Porque a pergunta que a gente se faz agora é, será que chove nas próximas horas, chove nos próximos dias? Preocupação grande ainda na cidade. Sim, Thaís, há previsão ainda de chuva para essa noite em alguns pontos isolados na cidade, podendo chegar bem forte, viu? Principalmente na região litorânea. Para amanhã a gente tem previsão de tempo nublado e a possibilidade de chuva também, só que a partir da tarde. A previsão de máxima para amanhã, portanto, é de 25 graus, Thaís. Valeu, obrigada, César, pela informação. Então, essa preocupação que continua, a possibilidade, inclusive, de novos fechamentos de via por medida de segurança. Vamos falar de outros pontos do estado, porque a situação não foi crítica só aqui na capital, não. Crítica também no sul do estado, na região da Costa Verde, em outros pontos. Agora a gente tem imagens para você de Paraty, ali na altura da Marina do Farol, Rio Santos, na Paraty Cunha. Olha só, essa barreira que desabou ali naquela região, choveu na região de Paraty, 24 horas, 165 milímetros. O
O trânsito ficou interrompido nessa área, trecho bastante complicado por conta desse desabamento. Em Paraty, a situação grave, inclusive suspendendo a aula da rede municipal por conta de medida de segurança. E olha só, nem os barcos se salvaram, não. O alagamento era tão grande no centro histórico, olha as casinhas antigas, aquelas casinhas preservadas. Os barcos foram resgatados ali, puxados pelos seus donos, com medo de que a maré enchesse tanto e levasse essas embarcações embora. A situação por lá é de atenção, de alerta. Mas não só na região de Paraty, não. Também preocupação em outro ponto. A gente fala agora da região dos Lagos, porque em Arraial do Cabo a situação está tão crítica que a Prefeitura decretou calamidade pública. Também temos imagens da situação por lá, atualização em Arraial do Cabo, a rua Rebeste, que é ali na Praia Grande, a principal. Olha só essa imagem que mostra exatamente o ponto de alagamento na Praia Grande, completamente interditada, desabamento e deslizamento de terra também por lá. Prefeitura recomendando que as pessoas deixem as suas casas e busquem os pontos de apoio que foram destinados, principalmente igrejas e unidades escolares. Então, a situação muito crítica também na região dos Lagos. Vamos falar também do Museu do Pontal. Agora aqui na capital, mais uma vez, na Zona Oeste, Recreio dos Bandeirantes, que voltou a ter as galerias invadidas pela água. Hoje, um mês depois daquela grande inundação de abril, o museu estava se recuperando, mas foi afetado mais uma vez, como a gente consegue observar nessas imagens, completamente alagado. Então, aí sem previsão para o retorno das atividades, esse que é um espaço ainda muito voltado para a arte popular brasileira. Com essas informações, eu me despeço por aqui do Jornal do Rio. A gente volta a se encontrar a qualquer momento. Até!